Deixa eu fazer uma dinâmica com você. Veja, aqui você tá me vendo. Tem meu nome Lilian, Restauração da Alma. Você consegue ver as formas do meu rosto, meu óculos, inclusive esses botões aqui dourados, que não é por acaso. Porque aqui há luz, não é? Se eu colocar aqui mais objetos, deixa eu ver. Se eu trouxer aqui uma xícara, você tá vendo aqui, ó, tem uma pontinha de uma xícara. Se eu botar aqui o carrinho do meu filho, você tá vendo o carrinho? Porque nesse ambiente há o quê? A luz, não é isso? Se eu colocar aqui presente da minha filha, se tiver aqui tudo nesse ambiente, você tá vendo, é porque há luz. Aí espera só um minutinho que a gente vai pro segundo tempo. Pronto. Está sem luz agora, muito pouco, né? Porque tem uma janela aqui, aí ela não tá com a cortina tá aberta. Mas olha, se não tivesse uma cortina, estaria ainda mais escuro. Veja que na escuridão você mal consegue ver o meu rosto. Como isso aqui é dourado, né? Tem um pouco de brilho, aí dá pra ver, dá um destaque mesmo com pouca luz. Você não consegue enxergar o que há aqui nesse meu ambiente, só para você entender. Mas a palavra de Deus diz assim, que lá no início, que todas as coisas, Deus disse, haja luz. E houve luz. Eu não acendi todas as luzes, ainda mais que eu poderia acender. Mas veja como você consegue ver o meu rosto. Ainda tem uma outra dinâmica, não é? É quando Deus ele traz luz, foi a primeira coisa, haja luz. Havia trevas e agora há luz. Então, aquilo que a gente não enxergava antes, a gente consegue enxergar agora. Porque há luz. E o que é essa luz, Lívia? Essa luz é Jesus. Essa luz é a palavra de Deus. Quando você ler a palavra de Deus, ela é a luz que vai iluminando os nossos passos, que vai fazendo a gente enxergar as coisas, entender as coisas, não com o entendimento humano, o entendimento da cultura, ou o entendimento de estudos, ou não. É a luz da palavra de Deus. Ou seja, é o Criador de todas as coisas. É o Criador do ser humano, é o Criador dos céus e da terra. Então, quando você entra em contato com a palavra, inclusive, existe algo, quando você entra em contato com a palavra, que você fica assim, ó. Eu vou trazer um exemplo, eu vou fazer algo aqui, só para você entender. Você fica assim, ó, deixa eu ver. Você não se vê. A forma do seu rosto, você não se vê. E a palavra de Deus, ela vai restaurar a tua identidade. Porque até a tua forma de ser humano, o porquê você carrega uma respiração, o porquê você carrega vida, o porquê que você está vivo ou viva, mesmo tendo passado por tanto sofrimento, mesmo por tendo passado por situações que aferiam a morte, mas não morreu, mesmo tendo sido abandonado ou abandonada por uma mãe que deveria te amar, te acolher, te amamentar, te dar segurança. Então, mesmo tendo sido abandonado por pessoas, traído por pessoas, rejeitado por pessoas que eram autoridades, que carregavam responsabilidades, mas aí negligenciaram a sua vida. Então, no ambiente que você nasceu, você sofreu a maior dor da sua vida. Mas hoje você está vivo, você está viva. Mas não se conhece, não entende um propósito de vida, porque estar vivo e viver é completamente diferente. Então a palavra de Deus, ela restaura a sua vida. Agora, é claro, você precisa crer. Aqueles que creem vai dizer, poxa, eu andei até aqui. Eu fiz tudo do meu jeito. E agora eu tô aqui parado, não rompo, nada acontece. E eu continuo me esforçando, eu continuo fazendo, mas eu não consigo sair desse lugar em que eu parei. Eu parei nesse lugar. Eu tô como um homem de Betesda, eu tô parado, eu tô parada. Eu já tentei de tudo, eu já me esforcei. E Jesus está vendo a tua história.
Jesus está vendo o teu esforço. E é Ele que quer te estender a mão para que você possa sair deste lugar de paralisação, desse lugar onde você foi parar, e te dar um movimento da vida. Para que você possa voltar a viver novamente, a se relacionar novamente. Tirar de você as limitações que te impedem de progredir, de conquistar, de avançar, por causa de Jesus Cristo. Jesus, ele traz uma exortação para a vida daquele homem. Depois que Jesus o restaura, Jesus diz para ele, não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Por quê? Porque o homem, quando ele está em seu próprio entendimento, ele está em um lugar escuro. Ele está totalmente pela visão. E pela visão a gente vai parar na cidade que Ló foi parar. Então ele viu aquela cidade bonita, rica, próspera e foi para lá. Aqui eu vou me sustentar, aqui eu vou prosperar, aqui. E aconteceu como assim ele pode ter pensado, raciocinado na sua mente? Sim. Mas sustentou? Continuou? Não. A própria cidade estava condenada à destruição. E roubou tudo aquilo que naquela cidade ele se esforçou, se dedicou e acabou sem nada. Mas para a glória de Deus ele permaneceu vivo. Por quê? Porque por causa de Abraão, Deus lembrou de Ló. Deus lembrou de Ló. Por causa de Jesus, Deus lembrou da humanidade. Por causa de Jesus, Deus tem lembrado de mim, de você. E Jesus se colocou nesse lugar de salvação, de redenção, de restauração de um relacionamento para com Deus, nesse lugar de luz, nesse mundo de escuridão. Se você não sabe o que fazer, você precisa se debruçar, fazer o que nunca fez. Mas Lilian, meu Deus, eu vou parar meu tempo, vou me sentar, vou ficar lendo a Bíblia até que Deus venha te encontrar. Até que você tenha um encontro verdadeiro com Ele. E saia do lugar de perseguidor e se torne um perseguido. Se torne um que vai amar Jesus, vai morrer por Jesus, vai padecer por Jesus, mas não vai abrir mão de estar desse lado, com essa vida. Porque por mais que nós sejamos perseguidos pela maldade, pelas obras da maldade, pelas influências das potestades, pelas influências das regiões celestiais, por mais que a gente seja perseguido pelo próprio diabo, a palavra diz que se nós nos submetermos a Deus, resistirmos ao diabo, ele vai fugir. Ele vai fugir porque você temos dono. E o nosso dono não é fraco. Não, hein? O nosso dono é Jesus Cristo. Isso não é soberba gospel. Seres humanos não são fortes, mas quem está com eles é Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador desse povo, a qual pagou um alto preço para resgate, a qual pagou um alto preço para restauração, a qual pagou um alto preço. São os co-herdeiros do seu filho, são aqueles que vão ceiar com seu filho. Nós somos dele, nós somos de Jesus. Então, somos um presente de Deus para ele. Olha que presente, hein? Ainda bem que é ele que nos aperfeiçoa, porque a gente não vai entrar lá de qualquer jeito. Então, Jesus é a luz. E você precisa crer, sabe? Tem muita gente querendo as bênçãos, mas não querendo o processo de buscar, de se colocar nos pés de Jesus e se deixar ser orientado por Ele, ser ensinado por Ele, ser dirigido por Ele. E aí não vai ser mais visão, vai ser fé. Você vai ler a palavra de Deus e vai dizer, diante dessa maldade, Jesus me ensina a entregar nas mãos do justo juiz. Aí você olha para si e diz, eu não sou capaz. Não. Eu tenho um temperamento, mas deixa eu te falar. Com Jesus, não estamos só. Recebemos um presente maravilhoso. É o Espírito Santo de Deus. É a sua presença. E Ele nos capacita.
Se você crê na palavra de Deus, você tem que fazer o que você nunca fez. Você dedica tempo aos amigos, dedica 5 anos para fazer uma faculdade e tá tudo bem se Deus te dirigiu por esse caminho. Não tem problema em ter uma profissão e dela Deus trazer, eu diria assim no exemplo, dela Deus trazer uma provisão financeira para te ajudar no ministério, na missão, nas missões. Porque Deus, ele promete na sua palavra que vai atender às necessidades do seu povo. Então Deus quer colocar sim coisas nas minhas mãos e eu ser uma fonte para a qual ele vai passar, a sua paternidade vai passar para o seu povo. Deus não tem problema com isso. Quem tem problema muitas vezes é quem está adoecido. Veio de um sofrimento tão horrível, não é? Que acha que Deus não quer que essa pessoa seja uma fonte, que quer uma vida miserável. Se eu, Linha Marinho, humana, desejo coisas boas para os meus filhos, imagina Deus, não é? Ele pode não ter te abençoado, não ter te dado das suas reservas, porque a mente humana, ela fica presa, é um exemplo, ao banco humano. Esse banco humano, ele foi criado pelos homens e tá tudo bem, né? Deus pode te dar dinheiro para você colocar nesse banco humanos, mas você tem reservas no céu. E Deus pode encher tua conta terrena, física. É um exemplo. Porque nós não estamos limitados ao físico. Nós temos uma palavra. E Canaã, ela é real. Mas nós estamos caminhando para ela. Por quê? Porque no meio do caminho, muitas vezes a gente acha que todo mundo vai entrar em Canaã com a gente. Mas não vai. Infelizmente não vai entrar em Canaã. Tem uns que perecem no meio do caminho. Ô Lilian, por que perecem? Não é a vontade de Deus. Deus, ele dá escolha, né? Moisés falou. Quando ele desce ali, que o povo faz aquele bezerro e tá adorando, Moisés diz, se posicione agora, quem tá do lado de Deus. Muitos não se posicionaram, não quiseram. E aí pereceram. Entende? Que Deus deu oportunidade. Moisés ali, o líder usado por Deus, se posicionasse. Então você precisa se posicionar ao lado de Jesus. Em Jesus e as palavras de Jesus em você. Por quê, Linha? Porque preste atenção. Aqueles que a palavra de Deus não entrou neles, antes de acessar Canaã, eles ficaram pelo meio do caminho. Por quê? Sem a palavra de Deus dentro de você, qualquer pensamento negativo, de influências, vamos falar que foram pessoas que falaram ao povo, não é? Mas quem é incrédulo? Quem quer que você não acredite que a Canaã é possível? O diabo. Ele quer que você olhe para suas condições e acredite que não vai entrar. Então, pessoas que não têm de verdade a palavra de Deus guardada dentro. Aí quando tem uma festa, que é convidado para uma festa, aí vai. Aí o que acontece quando chega lá? Nega o nome de Jesus, comete imoralidade, tem relações imorais e ilícitas, rouba e esconde e mente aquilo que não era para guardar no meio do arraial. E esses, Linha, o que a palavra de Deus diz? Pereceram no meio do caminho. Mas por quê? Porque a palavra não está dentro. Eu não vou roubar, não. Esses bens de Jericó, não. Por que eu não vou roubar? Porque dentro de mim está a palavra. Deus me prometeu Canaã. E disse para mim que não era para eu tocar em nada, para eu pegar nenhum despojo de Jericó. Então a palavra está dentro, então eu vou obedecer. Porque ele disse para eu não pegar nada. Entende? Moisés disse para eu esperar aqui. Que ele ir lá conversar com o nosso pai. Isso é um exemplo, falando com as minhas palavras. Porque ele foi lá conversar com Deus. Vou ficar aqui esperando. A palavra entrou. Então você tá lá esperando, tá lá, né?
fazendo sua comidinha, limpando sua casinha, sua tenda, que era tenda, né? Desmontavam as tendas e iam, fazendo suas coisinhas, se relacionando. Não. Bora se juntar e vamos fazer uma festinha aqui, vamos fazer um Deus, que a gente não sabe o que é que aconteceu com Moisés. Vamos beber, vamos se divertir. É como minha irmã diz, como a gente espera, é a gente que escolhe. Nós temos uma palavra. Então aí no meio do caminho, ó, uma festa, Jericó. Aí aqueles que a palavra entrou vai dizer, não, eu tenho Canaã. Não vou pegar o que está em Jericó. Em Jericó só posso pegar essa capa babilônica. E Canaã, a fartura que tem. Então mantenha na sua mente a promessa de Deus. É mais importante obedecer. Eles estavam sacrificando. Eles estavam cumprindo toda a liturgia. E sim, devemos ir ao templo, se relacionar, cumprir a liturgia. Mas não cumprir por cumprir. Não é bater cartão. Não é estar lá por estar lá. É estar lá porque quer estar lá. É estar lá porque lá é o melhor lugar. É estar lá porque seu interno tem a palavra, tem Jesus, tem o reconhecimento do Filho, o reconhecimento do Pai, o reconhecimento do Espírito Santo. E você sabe que não pode viver longe da presença. Sem a presença, sem a palavra, a gente não acessa Canaã. Você está à beira da porta, esperando o noivo, com reserva. Mas aí o noivo demorou, ó. Aí todo mundo dormiu. Todo mundo dormiu. Lá vem o noivo. Quem saiu da porta, porque faltou reserva, foram imprudentes, foram insensatas. Aí vamos comprar. Bem na hora, sai da porta. E a porta fecha. Porque quando nós não temos reservas da palavra de Deus, a gente sai da porta da espera. Quando nós não temos reservas da palavra de Deus, nós saímos da porta da espera. Nós saímos da porta da espera. Nós saímos da porta da espera. Todos nós aqui um dia já saímos da porta da espera. Mas continuar errando, praticando conscientemente. Eu não vou passar tempo com Deus, não. Eu não vou ficar aos pés de Jesus, não. Eu tenho que estudar, tenho que ter muito conhecimento, tenho que ter muito curso, eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo, tenho que ter isso, tenho que ter aquilo. E no dia que você se dispor a ficar nos pés dele, aquilo que ele vai te entregar vai trazer paz, alívio, prazer. Toda vez que ele me dá uma palavra e eu venho aqui, eu tinha muitas limitações, né? Porque assim, ai meu Deus, tu quer falar a palavra? Eu vou maquiar, vou colocar a roupa. E Deus tem me tomado, assim como tomou Daniel na palavra. E às vezes eu tô sem maquiagem, às vezes eu tô sem o uniforme do Restauração da Alma, que realmente é um detalhe do próprio Deus para o Restauração da Alma. E agora eu tô liberando a palavra. Porque Jesus, ele permanece vivo. Ele permanece querendo se encontrar com samaritanos. Ele permanece querendo se encontrar com pessoas que estão sangrando. E querem... E Jesus... E assim... E essas pessoas terão esperança em Jesus para mudarem a sua vida, a sua história, suas condições físicas, suas limitações físicas. Eu creio em Jesus. Eu creio tanto que eu quero que você creia também. Você pode ter esperado ajuda. E isso não aconteceu. A gente espera ajuda humana. A gente quer ser olhado, a gente quer ser visto, a gente quer ser afirmado. E se você realmente veio de todo esse início, como a gente iniciou,
dor, sofrimento, abandono, rejeição, traição, a sua alma está seca. Se um ser humano nasce, né, uma criança, um adolescente, ele precisa de segurança, de afirmação, de carinho, de amor, e você não teve nada disso. Então sua alma está gritando. E aí a gente, né, se coloca em situações como a mulher de Samaria, a mulher, a ser humana mulher. A ser humana mulher que teve tantas frustrações. A ser humana mulher que não enfrentava mais a sociedade, as pessoas. Eu vejo assim. Ela escolhe um horário para andar só. Ela vai buscar a sua necessidade básica, que água é necessidade básica. Todo ser humano precisa de água. Crente ou não crente, precisa de água. E ela vai lá no poço de Jacó. Ela tá andando só. Tá evitando pessoas, eu diria. Tem frustrações, tem dores, tem sonhos mortos. Está vivendo por viver, mas a sua alma está cansada, porque a Bíblia diz isso. Ela diz, dei-me dessa água, para que eu não tenha mais que voltar aqui. Então ela queria voltar lá? Não, ela não queria. Mas ela não tinha outra escolha. Ela tinha que ir lá e arrumar um jeito de ir, não tem ninguém lá. E Jesus está lá. Jesus está lá. Porque conhece a tua alma. Conhece a tua história. E aquela mulher que estava silenciada, não falava, não se relacionava, após conversar com Jesus e ser restaurada por Ele, pela verdade, pela vida, pela fonte, que conversou coisas com ela que não estava conversando com o povo que tinha tanto conhecimento da palavra, mas disse para ela, o Pai procura. Por que Jesus não disse o Deus procura? Ela disse assim, o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Não vão só cumprir a liturgia, né? Falando com as minhas palavras. Não. Adorarão em espírito e em verdade. Então ele conversou coisas com ela que não conversou com outras pessoas. Com uma mulher que provavelmente naquele tempo ninguém queria conversar com ela. Era desprezada, rejeitada, desvalorizada. Quem é que ia querer sentar junto com ela? Até pela vida que ela levava. Que houve ali uma confissão. E Jesus disse que ela falou bem, porque ela falou a verdade. Porque Deus quer a verdade do íntimo. Ele não quer mentira. Ele não quer sofisma. Ele não quer, como minha irmã me ensinou, ele não quer que estejamos lá para cumprir uma liturgia, uma programação, como Jeremias 7, com o coração longe. Não. Ele quer que seja em espírito e em verdade. Então Jesus deu voz a essa mulher. Então ela começou a anunciar Jesus. Venham, venham, venham. Venham, venham. E aqueles que se aproximaram de Jesus crerão nele. Essa é a minha esperança para a tua vida. É que de tanto você ouvir aqui no Restauração da Alma sobre ele, gere expectativa nele. Já gerou tanta expectativa em pessoas, no dinheiro, em ambientes, em faculdade. E não há problema nessas coisas, tá? Porque não é uma generalização. Estou falando de prioridades, de importância e de primeiro lugar. As demais coisas, o nome já diz, demais coisas. Faz parte do cotidiano, faz parte do profissional, faz parte de responsabilidade. Mas a sua vida é de Deus. Então, minha esperança é que você crie expectativa em Jesus. Ouça Ele. E eu tenho certeza dessa palavra. Você jamais vai ser o mesmo ou a mesma.
Então escolha ter luz na sua vida. E ter luz não só é ir à igreja. Se entregar a Jesus por inteiro e ter as suas palavras dentro de você. A palavra de Jesus vai clarear a sua vida. Vai tirar as escamas dos seus olhos. É o que eu desejo para você. Que de perseguidor venha para esse lado ser perseguido. Porque eu creio que Jesus faz isso. Já que matou tantas pessoas, eu acho que o pior ódio do diabo é perder alguém que ele pode influenciar para realizar o seu desejo. Porque Jesus não queria que Paulo matasse os cristãos. Então era um desejo do diabo, que estava usando o zelo dele pela palavra de Deus. Entende? E aí Jesus alinhou a mente de Paulo e ensinaria a Paulo como padeceria pelo próprio Jesus. Então, Estevão e Paulo estão no mesmo lugar no céu. Então, já que eu estou viva, vou te levar junto comigo. Vou te levar junto comigo, diz o Senhor. Que eu vou te levar junto comigo. Porque na autoridade do nome de Jesus essa palavra vai te alcançar. Você pode até rejeitar agora, mas não tem como fugir. Porque a luz vai te encontrar. O meu Jesus, o meu irmão, aquele a qual eu tenho depositado confiança e orado pela tua vida, vai te encontrar. Vai te alinhar. Vai te colocar no caminho dele. Vai te ensinar a padecer por ele. E você vai testemunhar sobre ele. E vai sentir prazer, gozo e alegria por estar em Jesus. E vai dizer por que eu fiquei tanto desse lado, nessas dopamina rápida, e agora eu tenho uma dopamina que não se acaba. Eu tenho dopamina, eu tenho serotonina que não se acaba. De estar com Jesus. De estar com Jesus. Paulo se alegrou, chorou, foi ferido, mas ele estava realizado na missão que Deus entregou a ele. E é isso que vai se manifestar na sua vida. Realização. Por fazer a vontade de Deus. Não tem nada mais prazeroso. Realização interior. Certeza de que está agradando a Deus. Certeza do céu. Certeza de uma vida sem choro, sem sofrimento, sem dor, sem luto. É o que nos espera, diz o Senhor. Nos lembra a sua palavra. O Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe. Acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.